A paz do Senhor para os meus irmãos, amém? E quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Isaías, capítulo 24 e o versículo 18. Isaías, capítulo 24 e o versículo 18. Quem tiver Bíblia e quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: E será que aquele que fugir da voz de temor cairá na cova, e o que subir da cova o laço prenderá, porque as janelas do alto estão abertas e os fundamentos da terra tremem. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim e para você, meus irmãos, é que aquele, meus irmãos, que foge, meus irmãos, de ouvir, não quer ouvir a voz de Deus, meus irmãos. Aquele que não dá ouvido à voz de Deus, meus irmãos. Que Deus fala, meus irmãos. Mas só que não quer dar ouvido à voz de Deus, meus irmãos. Né? Eles vão cair na própria cova, meus irmãos. Porque Deus, né, fala, meus irmãos. Deus torna a falar, meus irmãos. Só que tem pessoas que não querem dar ouvido, meus irmãos. Aí é preciso Deus abrir a cova, meus irmãos. Né? E jogar dentro, meus irmãos. É preciso Deus recolher, meus irmãos. Preparar, né, para levar, meus irmãos, recolher. Porque Deus dá oportunidade, meus irmãos. Deus fala, né? Deus fala. Só que tem pessoas que não querem ouvir, meus irmãos, a voz de Deus, né? Que acha que pode fazer o que quer, continuar fazendo o que quer, e não é assim, meus irmãos. Porque Deus dá oportunidade, meus irmãos, para a gente se arrepender do nosso pecado, para a gente, né, praticar o amor, meus irmãos. Mas só que tem pessoas que não querem dar ouvido à voz de Deus, meus irmãos. Quando Deus usa você para falar, né, meus irmãos, não dá credibilidade para mim, para você. Só que Deus usa, meus irmãos, você para falar. Só que tem pessoas que não aceitam, meus irmãos, que Deus usa a mim e a você, não dá crédito para mim e para você, porque acha que Deus não usa a mim e a você. Mas só que Deus usa, meus irmãos. Só que tem pessoas que não querem dar ouvido à voz de Deus, meus irmãos, porque não quer fazer o que quer, porque quer estar no pecado, quer estar no lamaçal, quer estar na sujeira, e não quer se limpar, meus irmãos. É por isso que não dá ouvido à voz de Deus, meus irmãos. Mas quando Deus fala, está falado, meus irmãos. E quem não dá ouvido à voz de Deus, meus irmãos, a cova está aberta, meus irmãos, porque Deus prepara e leva, meus irmãos. Porque Deus é o dono da vida. E quando Ele vê que você está um rebelde, que você quer fazer o que quer, não quer fazer a vontade dEle, Deus, Ele prepara e leva, meus irmãos. Porque Deus dá oportunidade, né? Deus fala com a gente, né? Só que a gente não quer dar ouvido. A gente tem que dar ouvido à voz de Deus, meus irmãos. Porque a vontade de Deus tem que ser feita, né, na minha, na tua vida. A gente tem que fazer a vontade de Deus, não é a nossa vontade não, meus irmãos. E quando a gente não quer fazer a vontade de Deus, meus irmãos, Ele prepara e leva, meus irmãos. Ele abre a cova e joga, meus irmãos, dentro. Porque Ele que deu a vida, Ele pode tirar a hora que Ele quiser. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu. Fique todos com Deus e a paz do Senhor.